Oi, gente, eu sou Carol, esse é meu canal, quero ser parteira. Tô aqui estudando e encontrei uma parte muito legal, muito interessante e tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês. Esse daqui é o livro do Rezende, meu companheiro, que a gente já tá chegando ao fim dessa jornada juntos. E aqui nesse capítulo 42, que é bem interessante, ele vem falando das... Deixa eu achar aqui a primeira página para ficar legal. Das discinesias, que tem a contratilidade uterina anormal e a caracterização clínica do parto disfuncional. Então, ele vai falando daquelas coisas que a gente sempre ouve falar, né? De hipersistolia, hipossistolia, hipertonia, hipotonia, enfim. Ele vem falando dessas distócias dinâmicas, que são chamadas também de distócia de motor, que é quando está relacionado com as contrações, que é chamado de o motor do parto. E aí tem uma parte aqui, entre tantas coisas e gráficos, que eu não entendo nada desses gráficos, mas para enfermagem não é tão importante entender esses gráficos, é mais para questão de medicina mesmo. E aí tem uma parte aqui que ele vem falando da caracterização clínica do parto disfuncional. E é bem legal, porque ele vem trazendo esse quadro que traz as distócias diagnosticadas pelo partograma. No período de dilatação, as distócias são fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação e parto precipitado. E no período pélvico, que é considerado o período, digamos, não seria expulsivo, porque... seria o expulsivo, porque quando é expulsivo a gente já pensa no bebê saindo. Mas o expulsivo, na verdade, o conceito dele é quando está completa a dilatação, 10 centímetros, até a saída do bebê. Então, seria também chamado de período pélvico, certo? E aí, como distócias, tem o período pélvico prolongado e a parada secundária da descida. E aí, aqui ele vai tanto mostrar no partograma, como se dá cada um, como é identificado cada uma dessas distócias, como também conceituar. E aí, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês essas conceituações. São 5, beleza? Primeiro, em relação ao período do parto da dilatação, a fase ativa prolongada, ou chamada de distócia funcional, é quando a dilatação do colo uterino ocorre lentamente, numa velocidade menor que 1 cm por hora. É claro que isso não é assim tão humanizado, esses conceitos, porque significa que toda mulher vai ter que dilatar no mínimo a 1 cm por hora. E a gente sabe que isso não ocorre, tem mulher que demora mais, tem mulher que demora menos, e o bebê fica bem, e a mãe tá bem, e tudo fica bem, né? Não significa que vai dar errado se a mãe demorar mais. Mas enfim, isso aqui é tudo conceito, estudo, que a gente precisa saber. E aí ele fala isso, né? Quando a velocidade de dilatação é menor que 1 cm por hora. Se vocês já viram um partograma, ele é mais ou menos assim, todo quadriculado. E aí você vai escrever a parte da dilatação com o triângulo. Aqui corresponde à hora, então embaixo você anota também a hora que foi. Então, a primeira hora do parto, você coloca, abre o partograma e bota um triângulozinho que vai indicar a dilatação. Esse círculo daqui ele vai indicar a altura que a apresentação está e como ela está. Por exemplo, a gente vê aqui que o bebê ele está com o occipito virado para a esquerda, né? Então, ele está com o dorso virado para a esquerda. Pelo que eu acho que é isso mesmo, certo? E aí ele vai mostrando aqui, tem a linha de alerta, essa é a primeira linha, e depois tem a linha de ação. Quando ultrapassa a linha de ação, você precisa tomar alguma atitude que não necessariamente vai ser a cesárea. Eu não me lembro se tem vídeo de partograma aqui. Pode ser que tenha. Se não tiver, tem algum dos vídeos de resolução de questão, mas eu lembro que eu já gravei alguma coisa sobre partograma que tem lá no manual de parto, aborto e puerpério do Ministério da Saúde. E aí essa foi a fase ativa prolongada ou distócia funcional, que geralmente decorre da hipocinesia uterina, e a correção se fará com ocitócitos, e também a rotura artificial da membrana ajuda para que o parto ande mais rápido. Só que lembrando, né, que na linha da humanização, que realmente é o meu foco, mas infelizmente nos livros ainda não é esse o foco, não é de todo humanizado usar essas regras para todas, claro. Na humanização a gente não infunde ocitocina,
a gente não faz ruptura de membranas. Então, assim, realmente tem que cada profissional estudar, ver as evidências científicas, saber quando é preciso realmente, quando que não é. Isso é dever dos profissionais, mas infelizmente, como nem todos o fazem, as mulheres acabam precisando fazer essas pesquisas para meio que se defender, né? Da ignorância, às vezes, dos profissionais que não se atualizam. E aí, outro que vai ter é a parada secundária da dilatação. Então, a gente viu aqui a fase ativa prolongada, distócia funcional, que é quando a dilatação vai ocorrer lentamente, menos que 1 centímetro por hora. E a parada secundária da dilatação é quando ela é diagnosticada por 2 toques sucessivos, com intervalo de 2 horas ou mais, estando a mulher em trabalho de parto ativo. Então, também é bem importante que você saiba esse conceito de trabalho de parto ativo, para você não diagnosticar essas distócias erradamente, né? Normalmente é recomendado se abrir o partograma a partir de 4 centímetros. Se você quiser abrir com 6 também. É claro que não significa que porque você só vai abrir com 6, você não vai ver BCF, não vai fazer mais nada. Não é isso. Mas para evitar que sejam feitas intervenções desnecessárias. Existe outro modelo de partograma. Eu não lembro o nome desse modelo. Me veio um branco agora, não vou lembrar. Se eu lembrar, depois eu falo. Mas existe já outro modelo de partograma mais humanizado, que não segue essa regra para todo mundo, certo? E aí a parada secundária da dilatação, quando faz 2 toques sucessivos, com intervalo de 2 horas ou mais, estando a mulher em trabalho de parto ativo, a associação frequente com o sofrimento fetal e a causa principal é a desproporção céfalo-pélvica absoluta, que é quando o tamanho do polo cefálico é maior que a bacia, e relativa, que é quando há posições anômalas, defletidas, transversas e posteriores. E aí, nesses casos, é grande a incidência de cesárea, porque realmente o bebê ele não consegue passar pelo canal de parto e aí precisa mesmo de uma cesárea. Lembrando que é uma coisa muito comum que eu não posso perder a oportunidade de falar no vídeo. Se o médico profissional, seja lá qual for do parto, disse que você não podia ter parto normal porque você não tinha passagem, isso significa que o bebê era grande para o espaço, para passar pela sua pelve. Como você consegue saber isso? Só depois de passar pelos 10 centímetros de dilatação. Então, se você começou o seu trabalho de parto, estava com 2 centímetros, e um médico, ou seja lá qual for o profissional, disse que você não tinha passagem, por isso que ia ter que ir para a cesárea, infelizmente, ele não foi sincero. Na maioria dos casos, para diagnosticar, na maioria dos casos não, sempre para diagnosticar a desproporção cefalopélvica, que é normalmente o que ocorre quando dizem não tem passagem, só com 10 centímetros. É claro que, se ele fez um toque, tinha dilatação, ele identificou uma apresentação anômala, que realmente não tem como o bebê sair. Por exemplo, o bebê colocou o braço, então o braço do bebê está lá no canal. Eu acho que eu ainda vou chegar nessa parte de distócia de trajetos, acho que é mais aqui para trás, que ele vai mostrar mais ou menos essas posições anômalas. Então, realmente, se não chegou a 10 centímetros, mas, por exemplo, deu 5 centímetros, um bracinho passou, realmente não vai ter como esperar os 10 centímetros para o bebê nascer e aí vai ter que ir para a cesárea. Certo? Então vamos lá. Parto precipitado é diagnosticado quando dilatação cervical e a descida, expulsão do feto, ocorrem em um período de 4 horas ou menos. É o chamado parto quiabo, né? Dizem, o bebê escorreu. E aí ele não fala aqui, mas eu acredito que para dizer que um parto foi precipitado, por exemplo, não dá para considerar uma mulher que chegou na maternidade com 6, 7 centímetros e aí em 4 horas ou menos ela teve o bebê, porque ela já estava com a dilatação bem avançada, né? Eu acredito que para você dizer que o parto foi precipitado, é uma mulher que chegou lá com 2, 3 centímetros no máximo e daqui a 4 horas ou menos o bebê já nasceu. Aí eu acho que seria esse o diagnóstico, né? Aqui ele não fala. Ele fala só que o útero é hipercinético e pode ocorrer o sofrimento fetal, pode ser espontâneo ou consequente à administração inadequada de ostócitos. Por exemplo, colocou muita ocitocina, daí o útero contraiu muito e o parto ocorreu logo, e isso tem vários riscos, né, de laceração
e tudo mais, do trauma